Olá pessoal, está no ar o Você com Dinheiro de hoje, seu programa sobre investimentos, mercado financeiro de capitais, aqui na BMC News. Nós trazemos então as pessoas que estão fazendo o mercado financeiro brasileiro acontecer para bater esse papo com você, telespectador da BMC News, levar um pouco do almoço aqui da Faria Lima para você que está acompanhando a nossa programação se manter sempre bem informado, especialmente naqueles assuntos que fogem ao regular. E hoje nós temos aqui uma participação muito interessante, muito especial, do Guillaume Tiretti, não é isso? Correto. CFO da Solfácil, para bater um papo sobre energia solar, o sistema de financiamento trazido pela Solfácil, vocês vão conhecer também daqui a pouquinho, mas também sobre esse mercado, sobre o que nós temos de perspectivas e inovações. Guillaume, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por participar aqui do nosso programa. O prazer é meu. Guillaume, eu queria começar entendendo, eu queria que você compartilhasse um pouco com a nossa audiência. De onde veio a Solfácil? Qual que é o princípio do negócio de vocês? Então vamos lá. Tem pouca gente que sabe disso, mas basicamente o Brasil é um dos melhores mercados do mundo para você investir, para você instalar um sistema solar na sua casa. Eu vou até te explicar em três razões rápidas por quê. Pensa, por exemplo, nos Estados Unidos, que é o maior mercado do mundo, hoje é a Califórnia, especialmente. Lá tem muito sol, aqui tem muito mais sol. A mão de obra aqui no Brasil é muito mais barata. O custo do equipamento solar também é mais competitivo, porque lá tem diversas ajudas fiscais que fazem que influa um pouco o CAPEX. Então aqui o custo do equipamento é super competitivo, vem da China, é uma commodity. E por fim, brasileiro paga muito cara a conta de luz dele. Em termos de poder de compra, é a segunda pior tarifa do mundo que a gente paga aqui. Então basicamente quando você soma tudo isso, aqui a proposta de valor, se você quiser instalar um sistema solar na sua casa, é fenomenal. Só que, então, basicamente você vê várias pesquisas Ibope que ano após ano mostra que mais de 93% dos brasileiros têm interesse em colocar um sistema solar em casa. Só que menos de 14% dos brasileiros têm poupança para fazer esse investimento que custa, na média, uns 30 mil reais. Então, a única forma de você levar essa tecnologia, levar esse ativo para o investidor, para a pessoa que quer investir e instalar o sistema solar em casa, é via um financiamento. Então, basicamente, a gente nasceu no final de 2018 como um fintech solar para, basicamente, financiar as pessoas que querem instalar um sistema solar em casa. E a beleza do Brasil é que o financiamento que a gente dá, a PMT, a parcela bancária que a pessoa vai pagar, já compete com a conta de luz. Vou te dar um exemplo. Se você, por exemplo, morar no Ceará, você tem uma conta de luz mensal de 500 reais. Se você instalar um sistema solar na sua casa, a próxima conta de luz, assim que você tiver instalado o sistema solar, vai vir com 50 reais. Você passar de 500 para 50, você quase zera a sua conta de luz. E você vai pagar uma parcela bancária para a gente de 400 reais por mês. Então, de um dia para o outro, você deixa de pagar 500 para pagar 450. Isso durante 5 anos, prazo médio da nossa dívida. Já no 6º ano você quitou a sua dívida e você tem 25 anos de graça de energia. Então, basicamente, a proposta vem disso. Muita demanda reprimida, pouco acesso a esse ativo, então a gente apareceu como fintech para quebrar essa barreira que é esse custo de entrada. Então o negócio da Solfácil é a parte de financiamento. Inicialmente a gente nasceu como financiador, como fintech. A gente escalou esse braço extremamente rápido, a gente pode voltar para os números se você quiser, mas basicamente no ano passado a gente meio que refinou um pouco a nossa missão. Qual é a nossa missão? A nossa missão não é ser uma fintech. A nossa missão é empoderar os brasileiros via energia solar. Por que empoderar os brasileiros? Porque basicamente o brasileiro ele sofre com uma conta de luz injusta, que só sobe, que muitas vezes sobe mais que a inflação. Então a gente quer basicamente livrar o brasileiro de ser um cliente cativo que sofre com essa conta de luz que só sobe. E tudo isso através da energia solar, que é uma forma limpa de fazer. Então fazendo isso, a gente pensou que tem 3 formas de realmente conseguir essa missão. A primeira coisa que você tem que fazer é fazer o financiamento. Você tem que dar acesso a esse ativo. Por isso que a gente montou o braço de fintech. A segunda coisa é que a gente quer dar escolha
no equipamento solar. Então a gente montou um e-commerce, uma plataforma de venda de kits solares, onde a gente oferece milhares de combinações para o cliente final, via um integrador solar, que é o engenheiro especialista que faz a seleção para o cliente, de placas solares, inversores, cabos, para ter o kit que realmente case bem no telhado da casa da pessoa. E a terceira coisa, você tem que cuidar do sistema solar do cliente. Porque muitas vezes o sistema solar é basicamente alguma coisa que vai ficar instalado na sua casa, você não vai cuidar muito bem dele, as pessoas não entendem muito bem como funciona, então a gente basicamente instala um IoT, Internet of Things, é basicamente um negócio, um componente eletrônico que a gente montou, que a gente desenvolveu, e graças a isso a gente consegue monitorar à distância a geração do sistema solar dos clientes que a gente financia e para quem a gente vende. Então, basicamente, a gente financia o ativo, vende o ativo e também monitora e cuida do ativo a longo prazo. Muito interessante. Eu queria apertar um pouquinho mais as perguntas nessa linha do projeto e como desenhar um projeto, que era uma dúvida que eu tinha também. Como você... porque tudo bem, por mais que eu, na minha casa, tivesse essa vontade de instalar, eu ainda teria preocupações de como orquestrar esse projeto. Mas antes de entrar nas perguntas específicas dos projetos e até da Solfácil, eu queria entender um pouco de mercado brasileiro para ver a capilaridade de vocês. Quanto da energia consumida hoje no Brasil vem de fonte solar? Então, geralmente a gente calcula muito mais em termos de potência. Assim, a métrica usada no mercado é potência. Basicamente, os megawatts solares versus os megawatts da rede inteira no Brasil. E olha que interessante. A geração distribuída, só para explicar um pouco como funciona. Geração solar, você tem duas formas de fazer. Ou você faz uma grande fazenda no campo, que às vezes você está na estrada, você vê uma fazenda gigantesca. Se chama geração centralizada. Por quê? Porque você centraliza em um local só a geração elétrica via centenas de milhares de placas. Geração centralizada, GC. Ou você pode fazer a mesma fazenda solar, com a mesma potência, a mesma geração, só que em vez de você centralizar ela em um local, você vai descentralizar ela via milhares de telhados. A gente opera muito mais no ramo de GD. No final, para a rede, é a mesma coisa. Essas duas usinas produzem a mesma eletricidade. Só que eu acredito fortemente que o futuro da infraestrutura é uma infraestrutura descentralizada. Não é mais assim. Eu acho que você vê isso em muitas partes da sociedade. Assim, faz muito mais sentido, na minha visão, ter essa fazenda solar descentralizada nos telhados do que centralizada. Só para você terem uma ideia também, desde 2020, a fonte solar, em geral, o GC mais GD, é a fonte, assim, a matriz energética brasileira instala mais solar do que qualquer outra fonte, que seja termoelétrica, nuclear, biomassa, eólica. O solar, desde 2020, é realmente o que o que empurra a expansão da rede da matriz brasileira, da matriz energética brasileira. E nessa fonte solar, desde 2020, 70% é sempre GD, 30% é GC. Ou seja, o que empurra muito a expansão da rede é uma rede descentralizada. E a beleza disso, quando você parar para pensar, é que antigamente, basicamente, o país precisava muito do governo para organizar leilão e para centralizar um pouco essa expansão. Mas o governo tem menos dinheiro, o país tem menos dinheiro. Então, basicamente, o que ela faz? Ela descentralizou isso para o cidadão. Quem eletrifica a rede hoje é o cidadão. E quem ajuda o cidadão a eletrificar a rede via energia solar descentralizada é a gente, como financiador e como vendedor de equipamento. Então, a beleza dessa descentralização é que não somente ela é linda em termos de empoderamento, você não é mais cliente cativo, você produz a sua energia, você monetiza seu telhado livre. Realmente você vira um investidor e também um produtor. Mas, além disso, para as finanças públicas, é muito bom porque é à custa do cidadão que agora a rede se expande. Descentraliza, por exemplo, a gente lembra no começo dos anos 2000, a gente teve aquela crise energética que foi bem expressiva, a gente
Se a gente não tem energia, a gente não consegue crescer, você não Exatamente. consegue operacionalizar as fábricas, assim por diante. Você entra num sistema de racionamento, basicamente você fala para as empresas, olha, você não pode funcionar das 6 da tarde à meia-noite, você está cortando horas produtivas, né? E resolver esse problema rapidamente é difícil. As principais fontes que a gente tem no Brasil, hidrelétrica, por exemplo, leva tempo de construção e leva investimento muito voluptuoso. Então, ter essa saída descentralizada ajuda na velocidade e, como você está falando, ajuda na descentralização do próprio investimento que vai para quem monta. Agora, qual o mínimo de área e de conta que eu tenha, por exemplo, para que isso faça sentido? Eu tenho uma casa que consome, digamos, 200 kWh mês. Faz sentido ter essa estrutura em casa? Qual é o volume mínimo de área que eu preciso ter para pensar em implementar um projeto desse? Como eu sei que, para mim, para o usuário, quem está nos assistindo agora, faria sentido começar a pensar num projeto de energia solar descentralizada? Boa pergunta. A resposta varia um pouco em termos de localização no Brasil e também no tempo. Ou seja, hoje eu posso te falar alguma coisa que amanhã pode mudar porque a conta de luz só sobe, o custo das placas só baixa. Então, basicamente, cada vez mais a barra mínima para colocar um sistema solar deveria baixar. Mas conta de padeiro rápida. Se você tiver uma conta de luz de acima de R$300 e que você mora na sua casa, não pense duas vezes, é hora de fazer. Por quê? R$300, basicamente, só para assim simplificar, quer dizer que você consome 300 kWh. Vamos simplificar, geralmente 1 kWh é R$1, depende um pouco da região. Então, se você consumir 300 kWh, eu vou poupar para você, se você quiser, todo o cálculo da engenharia, mas basicamente quer dizer que você vai instalar perto de 6 placas. Cada placa solar tem uma potência média de 400 watts, então vai dar um sistema de 2,4 kW. Geralmente 2,4 kW vai custar perto de R$10.000. Então R$10.000 geralmente é o mínimo para que realmente você interesse o integrador solar, que ele faça um projeto para você, que ele compre as placas, que ele faça a engenharia e instale na sua casa e que você consiga abater a sua conta de luz com isso. R$10.000, a beleza, de novo, é que a gente, como financeira, conseguir financiar isso a 100%. Então, basicamente, você deixa... A nossa proposta, no final, ela é muito simples. A sua conta de luz é uma dívida eterna. Por quê? Todo santo mês, até o final da sua vida, você vai pagar R$300 por mês. No meu exemplo. E é pior que uma dívida tende para acabar. Nesse caso, você vai passar a sua dívida para o seu filho. Ou seja, é uma dívida sem fim. O que a gente faz é que, basicamente, a gente fala, deixa de gastar para investir. A gente vai trocar um gasto, R$300 por mês de conta de luz, por um investimento, R$300 por mês durante 5 anos. Já finalizou 5 anos, você vai ter energia de graça, o ativo é seu no seu telhado. Então, basicamente, a conta de padeiro é um pouco essa. Hoje, eu diria umas 6 placas é o mínimo. O ticket médio no Brasil para uma pessoa física é R$30.000, então 3 vezes esse mínimo que eu te falei, para uma pessoa física. Para uma pessoa jurídica, é uma PJ, uma padaria, um açougue, uma pousada, etc. O ticket médio é mais na casa de R$80 a R$100.000. Muito bem, o pessoal está aqui comentando, né? O Alex comentou que instalou na casa dele, foi muito bacana o projeto de energia solar. O Regis tinha comentado também que tinha feito a instalação e para ele também tinha valido super a pena. Então, comentários aqui interessantes sobre o sistema e inclusive dúvidas aqui também sobre a implementação. O Cláudio perguntou aqui sobre a vida útil dessas placas solares fotovoltaicas e se hoje a gente já tem parte desse sistema fabricado no Brasil ou se todo o sistema é importado. Vamos lá. Um sistema solar, para simplificar, vou tentar até desenhar uma casa aqui na tela, mas basicamente quando você tem 6 placas, isso é a parte... Uma placa solar o que é? Basicamente ela vai receber a luz do sol, a luz do sol vai excitar os eletrons. Quando os eletrons vão de uma placa de silício para outra, eles vão viajar e essa viagem vai gerar corrente, eletricidade.
Só que essa eletricidade gerada é uma corrente contínua. E em casa, a gente usa uma eletricidade alternada. Então, basicamente, você precisa de um segundo componente na sua casa que se chama um inversor. O inversor ele não fica no telhado, ele fica na sua garagem, ele fica numa parede. Basicamente, ele vai converter a geração, a eletricidade de corrente contínua em corrente alternada, para que você consiga usar essa eletricidade em casa. E basicamente, depois, na média em casa, você vai usar 50% dessa produção em casa. A beleza também de um sistema solar em casa é que basicamente 50% você vai usar na hora, instantaneamente, para a sua geladeira, o seu Wi-Fi, ar-condicionado e tudo mais, máquina de lavar. E o resto você vai ceder isso, vender isso para a rede. Então, a pergunta da pessoa no chat é basicamente como funciona e de onde vêm os equipamentos? De onde vêm os equipamentos? Se parte desses equipamentos já são fabricados no Brasil, se a gente precisa importar tudo. Então, eu adoraria te falar que é produzido no Brasil, mas não é o caso. Mas a boa notícia é que não é o caso em nenhum país do mundo, menos a China. Todos os países, até os países que começaram fazendo isso, Alemanha, França, Estados Unidos, rapidamente viram que uma placa solar é uma commodity. É um negócio simples de fazer e que dura muito tempo. Acho que tinha uma pergunta sobre a vida útil. Sim. A vida útil da sua placa solar é mais de 25 anos. 25 anos. E a beleza é que você nem precisa de manutenção. A melhor manutenção que você possa pensar para as suas placas solares é um pano de água uma vez por ano para tirar a poeira. Porque a poeira ela cobre um pouco, ela reduz um pouco a eficiência. Mas é só isso. Então, por que eu falei um pouco desses dois componentes? A placa solar dura muito. É um negócio básico, produzido em ultra grande escala na China e que vai durar muito tempo. Além disso, o fornecedor da placa solar vai dar uma garantia de performance de 25 anos. Ou seja, a sua placa solar ela tem que gerar mais de 83% da produção inicial ao longo dos 25 anos. Então, é bem tranquilo, não vai ter muito problema com isso. A parte eletrônica, que é o inversor, tem uma vida útil um pouco menor, que já é bem longa, entre 7 e 10 anos. E o que vai acontecer depois dos 7 ou 10 anos não vai morrer, não é uma bateria. Você só vai ter que trocar talvez um fusível, assim, é pouca coisa. Mas geralmente você vai reabrir o capô, digamos, depois de 7, 10 anos, você vai trocar uma mini peça e você vai de novo para 10 anos. Então, o sistema solar é muito bom, é muito defensivo, você não precisa se preocupar muito. Mas tudo vem da China, porque, de novo, são peças simples de produzir e lá eles têm gigafactories que conseguem produzir isso em grande escala a um custo muito mais competitivo que qualquer alemão, qualquer francês, qualquer americano, qualquer brasileiro consiga igualar. O Regis pergunta, na verdade, o Regis tem duas perguntas, uma para mim e uma para você. Para mim, qual a meta de likes hoje? O objetivo é tentar bater os 350 likes aí até o fim do programa, né, Regis? Então, contamos aí com seu apoio para resolver esse primeiro problema. O segundo é sobre a questão burocrática. Você comentou que nos Estados Unidos existe uma série de incentivos a esse mercado. Aqui, no Brasil, a gente sabe que não tem incentivos, mas como é a burocracia para você implementar um sistema desse? Você precisa pedir autorização a determinados órgãos? E quais são os caminhos, o que o governo tem preparado em termos de legislações e discussões sobre esse tema para incentivar, ou pelo menos para não atrapalhar quem quer ter seu sistema de geração solar em casa? Eu vou te falar que tem uma lenda que fala que tudo é pior no Brasil. Só que não. As pessoas acham que, nossa, funciona muito melhor lá, não sei o quê. Mas olha como interessante. Nos Estados Unidos, que é um mercado gigantesco já, basicamente você tem 50 estados, cada estado tem um regulador diferente, elétrico. Então é muito complicado, não tem a menor assim, consistência, é muito burocracia e tudo mais. E além disso, lá, aqui eu te falei, o payback médio do seu investimento solar, ou seja, você investe no seu sistema solar no Brasil, em 3 anos e meio, o que você gerou de economia já repagou seu capex, seu investimento. 3 anos e meio, payback. Você sabe quanto é na Califórnia, o payback médio? Não. 18 anos.
18 anos. Lá você tem que dar um empréstimo de 23 anos, na média, para conseguir fazer para conseguir igualar a conta de luz com a parcela bancária. Aqui, 4 anos, em muitos casos, 4 ou 5 anos você já conseguiu fazer isso. Por que eu estou falando isso? É que aqui é um mercado que tem muitas qualidades e a parte burocrática é baixa também. Por quê? Primeira coisa, o Brasil, apesar de ser continental, é uma rede só, é uma matriz. Tirando o Roraima, que infelizmente não está conectado ao resto do sistema, você vai do norte do país até o sul, é o mesmo regulador, uma normativa, uma matriz física. E uma regra só. É a mesma regra para qualquer pessoa física ou jurídica que quer se conectar na rede no Brasil, do norte ao sul, ela vai seguir a mesma regra. E essa regra, primeiramente, não é tão complicada, assim, é bem balizado. Aliás, teve uma lei que saiu no ano passado que basicamente esclareceu ainda mais a forma de você fazer o seu protocolo, a sua homologação, etc. na distribuidora. A distribuidora de eletricidade, a Light, CEMIG, tem um prazo médio para responder, ela não podia enrolar. Ela tem até 45 dias para dar o sim ou não a seu dossiê e tudo mais. Então, flui muito bem. Só no ano passado, mais de 800 mil brasileiros se conectaram à rede, ou seja, colocaram um sistema solar em casa, é quase 1 milhão. É muita coisa. E além de tudo isso, imagino que a pergunta da pessoa do chat é uma pessoa física, é um cliente potencial. Mas o cliente potencial ele não faz isso, é um integrador solar. A gente não falou muito dessa figura, mas se você quiser instalar amanhã um sistema solar em casa, você não vai chamar a Solfácil e você não vai fazer sozinho. Você vai chamar um integrador solar. Um integrador solar é basicamente um eletricista, às vezes é uma pessoa, assim, uma empresa minúscula, pode ser um pouco maior, mas geralmente uma empresinha que faz instalação solar, que faz o desenho elétrico, desenho engenharia e tudo mais. E ela vai te oferecer uma solução, preço fechado, para você instalar 12 placas na sua casa, custa 30 mil reais e eu te faço isso até tal prazo. Se você topar, se você assinar, é o integrador solar que faz tudo. E ele faz isso o tempo todo. Você não precisa se preocupar, você fica na sua sala de estar, deixa que o integrador solar que faz isso o tempo todo trabalha e conversa com a distribuidora. Mas, em geral, a gente financiou aqui na Solfácil mais de 66 mil sistemas solares no país inteiro, há 4 anos. A gente nunca teve, eu acho que eu nunca posso pensar em um caso onde um integrador solar começou um trabalho e não conseguiu finalizar. Não existe. É baixa complexidade técnica, tem essa lei que realmente protege o consumidor, a distribuidora tem que homologar um projeto que atende às normas técnicas, então, em geral, flui bem. E como você comentou sobre essa parte da primeira instalação, mas sobre a integração como um todo, como eu consigo, por exemplo, integrar o sistema de distribuição para vender parte da minha energia excedente, por exemplo? Então, a ANEEL, que eu não sou regulador no setor energético, foi muito claro sobre isso. Ele não quer que a geração distribuída solar, mas na prática é muito solar, vire uma especulação. Ou ainda não, digamos. Por enquanto, tem que ser realmente, a regulação foi pensada para autoconsumo. Então, no meu exemplo, onde eu produzi a minha eletricidade, eu consumi 50% em casa. Eu vendo o excesso para a rede, esses 50%. E depois do mês, no final do mês, ou seja, durante o dia eu vou vender o excesso. Ou seja, o sol brilha, eu não estou em casa, eu vou consumir uma parte e o excesso eu vendo para a rede. Só que à noite não tem mais sol, eu vou puxar da rede eletricidade para ligar a televisão e tudo mais. E no final do mês vai ter uma compensação. A distribuidora vai calcular tudo o que eu vendi para ela, vai abater tudo o que eu puxei dela e eu vou pagar a diferença. Se essa diferença for positiva, eu pago alguns reais a mais. Geralmente fica meio que zerado, mas se a diferença for negativa, ou seja, se eu vendi mais eletricidade do que eu puxei dela, eu vou gerar um crédito. Esse crédito ele não é monetizável. Eu não vou conseguir vender isso para alguém, não vou conseguir assim. Mas a beleza é que eu tenho 60 meses, 5 anos para abater esse crédito das minhas futuras contas de luz. Entendi. Então, geralmente o que acontece é que, por exemplo, no verão, você vai produzir bastante, então você pode até gerar créditos. E no inverno,
você vai começar a produzir menos e você vai usar os seus créditos para abater o que você deveria no inverno para a sua distribuidora. Mas ainda não tem essa possibilidade de você instalar o dobro de placas, gerar um excesso que você conseguir vender para o seu vizinho. Eu acho que isso vai acontecer. Eu já vejo isso como um grau a mais, assim, um passo na frente do mercado elétrico. Vai ter essa capacidade de você vender o excesso para o Mercado Livre, para o seu vizinho. Já tem algumas iniciativas que existem via condomínio, mas ainda não. Guilherme, como a gente estava até conversando aqui durante o intervalo, existe uma impressão, a gente está aqui em São Paulo, né, e a gente não consegue enxergar o horizonte. Você olha para todo lugar, você olha, tem um prédio na frente. E aí fica essa impressão de que a cidade é muito verticalizada. Mas você tinha compartilhado aqui um dado interessante, né? Quantos por cento da população brasileira hoje mora em residência? E mesmo aqui em São Paulo, você tinha comentado que esse número também é bastante alto, né? É interessante. Eu também moro em São Paulo, e não sou de São Paulo, mas eu moro aqui, realmente dá a impressão de, assim, cidade vertical. Só que na prática, 80% dos brasileiros, 80% moram em casa. Então a gente está meio que numa anomalia aqui, uma minoria na verdade. Porque a grande maioria dos brasileiros moram em casa. E mesmo em São Paulo, grande São Paulo, 50% dos paulistanas, na verdade, moram em casa também. Então esses prédios, de novo, é um pouco quase que uma bolha, mas na prática, que seja em São Paulo a maioria mora em casa e também no país a ultra maioria mora em casa. Então por isso que o mercado solar cresce tão fortemente também, porque casar extremamente bem com o morador de casa, porque você tem o seu telhado livre, é o melhor lugar para você instalar um sistema solar. Tudo bem, você também pode instalar um sistema solar no chão, mas já é um pouco menos óbvio. Já está pipocando cada vez mais demanda por instalar sistemas solares nos telhados dos condomínios, dos prédios. Eu moro em prédio e é engraçado, aliás, porque realmente não tem uma semana sem que os moradores de prédio falem de conta de luz, porque sobe muito mesmo. Só um parêntese, aliás, engraçado. Todo mundo fala de inflação, vocês falam de inflação nesse programa e tudo mais, mas olha só, quando você olha a cesta da inflação, vou até simplificar, tá? Porque não sou, economista PhD, mas basicamente o primeiro ponto na cesta da inflação, o primeiro item é gasolina. Segundo, conta de luz. E depois você tem carne, frango, arroz e tudo mais. Então, mas basicamente o segundo ofensor do IPCA, da cesta de inflação, é a conta de luz. Então, se todas as pessoas passassem a gerar a sua própria eletricidade, elas já começariam a gastar muito menos com o segundo item da inflação. Então, seria a redução de inflação na veia. E além disso, pensa na gasolina. Cada vez mais eu estou vendo aqui, vai começar em São Paulo, mas vai começar a brotar também no resto do país, veículos híbridos. Daqui a pouco, veículos elétricos. Então, esse consumo de gasolina alto é porque as pessoas usam um carro, basicamente. Mas assim que a frota de veículos elétricos começar a subir, basicamente você vai reduzir esse item de gasolina, vai se deslocar para a eletricidade de novo. E ainda mais será necessário você ter um sistema solar para basicamente abastecer o seu veículo elétrico. Eu fiz essa mini parêntese para que as pessoas entendam o quanto isso é importante. Quando as pessoas falam em condomínio, em prédio, nossa, a conta de luz não sei o quê, mas é verdade. O que queima a inflação, o que queima o budget, o orçamento das famílias é a conta de luz hoje, a gasolina também, e daqui a pouco a gasolina vai virar também uma conta de luz. Mas enfim, só para finalizar, prédio basicamente a gente tem bastante demanda, mas é realmente minoritário comparado com o grande mar de demanda que são as pessoas em casa. O Fabiano Heredia, aqui, grande amigo Fabiano Heredia, forte abraço.
Aí, Fabiano, eu sei que a pergunta dele, eu sei que tem interesse pessoal aqui envolvido, porque ele pergunta o seguinte: a posição da placa interfere, ou seja, existe algum caso em que eu não consiga instalar a placa na casa porque eu não tenho uma determinada posição de terreno virada para determinada face do sol? Ou não? Se eu tenho uma casa, eu posso usar basicamente o telhado ali como apoio para a placa solar? Em geral, olha que interessante também, a penetração da GD solar, vamos chamar isso de solar residencial, é até mais simples de entender. No Brasil é de 1,8%. Ou seja, você tem 1,6 milhões de pessoas que instalaram um sistema solar em casa, sobre 85 milhões de unidades consumidoras de eletricidade no país. Essa razão de 1,6 sobre 85 dá quase 2%, penetração do solar residencial no país. Na Alemanha, você sabe quanto é? Não. 7%. Só que o estado do Brasil que tem menos sol de todos ainda tem mais sol do que a Alemanha. É incrível, ou seja, a penetração ainda no Brasil está baixíssima, enquanto o país tem absolutamente todas as qualidades naturais para ser um grande sucesso. Agora, voltando para a pergunta. Em geral, em qualquer lugar do país, você vai ter o sol suficiente para realmente tocar, assim, fazer a placa trabalhar, funcionar. Só que você não pode ter sombreamento. A maioria das vezes, quando não funciona, é basicamente uma casa que tem um telhado, você quer instalar as placas solares, só que tem um prédio que na metade do tempo vai fechar basicamente a vista, o sol, para a placa. Então, o trabalho do integrador solar é de visitar a sua casa, visitar o seu comércio para entender se realmente tem um risco de sombreamento em algum momento e incluir isso na conta. Mas, em geral, é só isso. Em geral, um telhado inclinado é bom, um telhado também plano é bom também, e você vai tentar sempre orientar um pouquinho as placas pro norte. No hemisfério sul, você olhar para o norte, porque o sol vai correr mais tempo, e quando você está, por exemplo, na França, de onde venho, você vai orientar para o sul. Mas geralmente o integrador solar ele faz isso muito bem. Maravilha, Fabiano. Respondida a sua pergunta, espero que você use sua placa solar para fazer aquele churrasco que você está devendo lá para a gente, certo? Então faça lá seu churrasco e nos convide a partir da uma churrasqueira elétrica movida a energia fotovoltaica. Muito bem, pessoal comentando aqui sobre os modelos de outros países, né, de quando você tem esse modelo de venda individual ou eventualmente você tem que vender a sua energia para o Estado. E aí a gente já comentou aqui sobre também a venda individual, aqui tem suas restrições, você vem em forma de crédito, você não vende a energia para a concessionária. Agora, o Cláudio tinha feito uma pergunta anterior, comenta, né, que ele mora em São Paulo e aqui a concessionária é a Enel, né? Você precisa alterar o seu relógio para fazer essa contabilização da energia? Existe um custo específico para isso? A concessionária precisa interferir ou você contratando esse instalador, essa empresa integradora, você já consegue ter toda a solução a partir dessa empresinha que você tinha comentado? Pensa que o integrador ele te faz o serviço completo, cheio. Basicamente ele vai fazer o desenho, ele vai fazer a engenharia elétrica e mecânica, de certa forma ele vai pensar o seu sistema para otimizar ele para a sua casa. Ele vai comprar as placas boas, de boa marca, ele vai comprar os inversores, vai comprar os cabos, ele vai recepcionar isso na sua casa, vai subir no telhado, instalar tudo, conectar tudo e depois ele vai ficar em cima da distribuidora para que a distribuidora venha para a casa do cliente para trocar o relógio. Então, vou responder nessa parte, mas assim, o cliente não precisa fazer nada, o integrador faz tudo. Isso é realmente como funciona o mercado em todos os países que eu conheço e o Brasil também. E basicamente o que acontece? Hoje, se você não tiver um sistema solar, você basicamente tem um medidor unidirecional. Por quê? Porque você só puxa da rede.
Então, basicamente, sabe aquele disco que, às vezes, é ainda analógico, aquele disco que gira assim. Basicamente, ele puxa um disco só em um lado. O que acontecia agora é que, se você instalar um sistema solar em casa, você vai ainda puxar da rede à noite, mas você vai começar a produzir. Então, vai ter dois fluxos. Então, você tem que trocar o relógio, o medidor unidirecional para um medidor bidirecional, que agora é digital. Então, a distribuidora ela tem a obrigação de vir para casa, a sua casa, ela tem que trocar esse relógio, e assim que trocou o relógio, homologou. O sistema solar está apto a produzir e também a compensar, ou seja, a acompanhar esse cálculo de quanto você vende versus o quanto você puxa para a compensação no final do mês. Uma pergunta interessante aqui sobre o modelo. Eu conseguiria instalar eu conseguiria ser plenamente autossuficiente, ou seja, instalar esse equipamento numa região que não está ligada hoje ao sistema tradicional de distribuição elétrica, tem uma fazenda no interior, montar meu próprio sistema lá e ficar completamente autossuficiente? A resposta é sim, mas ainda é um pouco nascente. Vou te explicar por quê. A grande maioria dos sistemas solares que a gente vende, financia e tudo mais, se chama on-grid, sobre a rede, conectado à rede, onde tem essa compensação muito bem feita, muito simples. Você nem precisa se preocupar e não sei o que, está noite, não está noite, está nuvem, não está nuvem, você puxa da rede e você vende para a rede. Funciona muito bem. Só que, como você falou, tem alguns clientes em áreas remotas. Nesse caso, a única forma de você se livrar 100% da rede é de você instalar baterias. Por quê? Você produz durante o dia. O que você consome uma parte, o que você não consome não tem rede para evacuar. Não tem rede para jogar isso para um lugar. Então você vai armazenar isso. Tem que ter um sistema de baterias nas suas baterias. Isso, e à noite, em vez de você puxar da rede, você puxa da sua bateria. Então vai funcionar muito bem. Só que ainda o custo das baterias está um pouco caro. Mas a boa notícia é que está caindo muito. Ou seja, se você olhar a curva de queda dos preços das placas, é vertiginoso, é muito, muito baixo, assim, muito íngreme para baixo. A gente tem a mesma curva nas baterias, só que um pouco deslocado. Ainda está um pouco caro, mas já, por exemplo, nos Estados Unidos, em algumas áreas, mais de 30% de todos os sistemas solares vendidos, residenciais, já vêm com baterias. Porque os americanos têm um pouco mais de poder de compra, eles podem fazer isso. O brasileiro tem um poder um pouco mais limitado, então por enquanto está um pouco caro. Mas com todo esse movimento de veículos elétricos, da Tesla, da BYD e tudo mais, eles estão fazendo gigafactories de baterias e basicamente o universo de veículos elétricos está puxando o preço das baterias muito para baixo e o setor GD solar residencial vai se beneficiar disso, são as mesmas baterias e daqui a pouco, daqui a 2, 3 anos, eu tenho certeza que o brasileiro vai conseguir instalar um sistema solar com baterias que ele queira se conectar ou não à rede. Porque baterias também funcionam muito bem se você estiver conectado à rede. No meu exemplo, você não quer mais compensar com a sua distribuidora porque você cansou dela. Então, basicamente, você armazena em casa, nas suas baterias, e você vira quase independente. Nessa linha dos carros elétricos, tem uma pergunta do Nathanael, que era uma pergunta que eu tinha para carro, mas ele trouxe para celulares. Dado que a gente já tem essa... Porque você comentou que o duro vai ser armazenar essa energia numa unidade dependente, numa bateria. Mas equipamentos como os celulares e os carros elétricos, que já têm... que carregar essa bateria. Por que esses aparelhos, né, ou esses veículos ainda não se alimentam com as próprias placas solares? Qual a limitação que fica? É por área de exposição? É pela questão de... a questão de bateria já não existe, porque ela já tem que carregar a bateria. Por que celulares... Se você tiver um sistema solar em casa... Se você estiver em casa quando tiver produção fotovoltaica, você vai plugar o seu celular na tomada, você vai usar a sua produção solar. Mas o próprio celular se autocarregar, isso não é possível aí? Autocarregar, ou seja, colocar placas solares nele? Sim. Eu já vi isso. Eu estava fazendo uma trilha semana passada na Venezuela e lá eles basicamente nas mochilas, eles têm uma placa solar para basicamente ficar
carregando o celular no mesmo dia. Já existe. Para automóveis seria basicamente a mesma estrutura. Automóveis, imagino que a placa ainda é um pouco pesada. Uma placa ela pesa 20 quilos. Então, se você começar a colocar, 3 placas no seu carro, vai começar talvez a não fazer tanto sentido. É muito melhor, na verdade, você ter um carro elétrico. Você carrega ele à noite, ou durante o dia, ou à noite com baterias, e você sai de casa no dia seguinte, você vai usar ele e depois se pluga de novo na casa, do que carregar uma placa solar no carro. Perfeito. E, sobre o negócio da Solfácil, vocês começaram, você comentou, né? Começaram como estrutura de financiamento, mas acabaram adentrando mais no mercado para cobrir essa necessidade, que eu também entendo. Quem quer buscar energia solar também precisa de um conjunto de outras informações. Como funciona a estrutura de captação de vocês? Vocês se constituem como uma fintech mais na linha de um banco? Vocês têm uma estrutura, financiam via capital próprio? Como funciona a estrutura de passivo de vocês na Solfácil? Tá bom. Então, hoje a Solfácil é um ecossistema. A gente tem uma perna de financiamento, uma fintech e uma perna de e-commerce. De certa forma, se você quiser, até para simplificar, é um pouco assim, o mercado livre com o mercado pago do solar. Tá? Eu acho que a sua pergunta, então, vou responder em duas partes. Como a Solfácil como grupo se financiou e como a Solfácil como fintech, com braço de fintech, também financia os empréstimos que a gente concede. Sobre a primeira parte, basicamente, até hoje a gente captou 165 milhões de dólares, quase 700 milhões de reais, via 3 rodadas de capital institucional. As chamadas, não sei o quanto vocês acompanham esse jargão, mas basicamente uma série A, uma série B, uma série C. A nossa série C, que foi a última rodada que a gente captou no ano passado, foi de 130 milhões de dólares, que foi liderada pela QED, que é um fundo de investimento em venture capital muito, muito bom, especialmente muito forte em fintech. Eles investiram na primeira rodada lá na época do Nubank. Imagina o grau de assertividade, também o retorno desse investimento, mas também investiram no Quinto Andar, na Creditas e tudo mais. Então a gente captou essa rodada com a QED, com o SoftBank, que é um dos maiores investidores de tecnologia do mundo, com a Fifth Wall, que é um fundo americano de clima, com a VEF, que é um fundo da Europa de fintech, e também com a Valor Capital, que é um fundo americano brasileiro de VC, que acompanhou a rodada. Então, do lado, digamos, capital, estamos bem capitalizados para entregar o plano e o sonho que a gente tem. Isso é como a gente financia a nossa operação grupo. Agora, pensa, hoje a gente financia como fintech mais de 165 famílias por dia. Quase 5 mil pessoas por mês, 5 mil famílias por mês. É muito dinheiro. É uma originação de crédito muito alta, entre 100 e 200 milhões de reais todo mês, que a gente financia. No país inteiro, a gente tem hoje 66 mil clientes nos 27 estados do país, em mais de 3.300 municípios do país, então é extremamente pulverizado. A gente atende realmente o país inteiro. Como a gente financia essa originação alta? Basicamente, a gente alavanca o mercado de capitais de dívida, local, principalmente. A gente captou até hoje 2 bilhões de reais via 9 veículos. 5 veículos foram, basicamente, a gente montou uma securitizadora que comprou as CCBs que a gente originou e que emitiu uma debenture 476 que foi colocada a mercado 5 vezes, porque a gente montou 5 securitizadoras e cada um tem uma debenture que a gente colocou a mercado. A gente colocou tranches diferentes de debenture, uma debenture sênior, uma debenture mezanino, para quem gostar um pouco mais de rendimento, que tem um pouco mais de risco, e a gente sempre fica com a parte mais arriscada, que é a debenture júnior. Então a gente fez isso 5 vezes, e em paralelo a gente fez 4 vezes o mesmo trabalho um pouco maior via FIDIX. FIDIX é uma casca, é uma forma que a gente pratica bastante. Os 2 últimos FIDIX que a gente montou, o penúltimo
chegou a 850 milhões de reais, principalmente liderado e fundado por um banco brasileiro de primeiro porte. E o segundo FDIC que a gente montou, o último, tem também um tamanho de 833 milhões de reais, fundado, liderado por um banco americano de primeiro porte, de primeira linha. Então hoje, para resumir, 2 bilhões foram captados, a gente usa esse dinheiro para financiar os clientes que a gente origina, a gente cede essas CCBs, esse lastro para esses veículos e a gente distribui as cotas e as debêntures no mercado nos investidores de renda fixa do país e também nos Estados Unidos. O principal comprador dessas debêntures e FDIC são fundos de investimento. Sim, então tem um pouco de tudo. Tem fundo de investimento em renda fixa, tem family offices, tem bancos e tem outros, assim, forma um pouco mais mista, fundo de pensão e tudo mais, mas em geral é isso. Uma curiosidade pessoal mesmo, quando você faz essa operação, você já trava a taxa de juros, você faz o hedge da pré-fixada, porque eu imagino que quando você concede o crédito, você concede uma taxa de juros fixa, né? Mas geralmente os fundos, não é obrigatório, mas debêntures e FDICs são emitidos com alguma percentual pós, geralmente a CDI. Como vocês já travam isso ou não? Então a gente tem várias formas de mitigar esse risco. Primeiramente, hoje a gente oferece 2 linhas de financiamento para os nossos clientes na ponta. Ou uma linha pré-fixada, como você falou, ou uma linha pós-fixada, IPCA+. E por que IPCA+? Vou pausar um segundo sobre isso. Pensa que a pessoa física ela paga uma conta de luz. Essa conta de luz, todo ano, basicamente, sofre um reajuste que geralmente é pela inflação. 5, 6, 7, 10%. Geralmente, o pior é que o reajuste da conta de luz geralmente é acima da inflação. Mas a ideia é que a gente falou, você já tem esse reajuste de IPCA na sua conta de luz, vem com a gente pagar a nossa parcela e a gente faz também um reajuste anual pelo IPCA da sua parcela. Perfeito. Então isso funciona muito bem, a gente tem uma linha pós-fixada IPCA+, e a gente securitiza ela em veículos pós-fixados IPCA+. Perfeito. Casamento perfeito. Excelente. Para a linha pré-fixada, a gente geralmente securitiza isso em veículos pós-fixados, como você falou, CDI+. E aí tem, primeira coisa, o CDI é um pouco menos volátil, um pouco mais fácil de prever que IPCA. Então, de certa forma, a gente precifica os empréstimos em cima das curvas futuras de CDI e, tudo bem, ninguém esperava o CDI em 13,75, mas ainda dá para prever melhor, vamos dizer, o CDI longo. Primeiro ponto. Segundo ponto, a gente está negociando hedges, derivativos, para basicamente converter a taxa pré-fixada do ativo do FDIC para uma taxa pós-fixada CDI+, que case com o passivo pós-fixado. Hedge está na mesa. Terceiro ponto, a gente também, como cotista subordinado, compra uma parte suficiente para absorver qualquer movimento, digamos, contrário. Então, de certa forma, esse negócio do descasamento não é um grande risco, uma dor de cabeça grande para o mezanino para sênior. É muito mais o ônus, o bônus da gente como cotista subordinado. E quarta coisa também que a gente conseguiu fazer é que a gente identificou certos veículos no mercado, por exemplo, o FII, o CRI, que podem ter um dividend yield que não seja pós-fixado, que seja mais meio que pré-fixado taxa nominal. Nesse caso, virá um hedge perfeito entre um dividend yield que você promete a taxa nominal e um ativo que é prefixado também. Maravilha. Excelente explicação. Queria agradecer, foi uma aula. Acho que o programa inteiro foi uma aula. Guilherme, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Prazer foi meu. E muito obrigado por compartilhar seu conhecimento com os nossos telespectadores. Obrigado para vocês. Pessoal, muito obrigado também pela sua audiência, pela sua participação, pelos seus likes. Ficamos por aqui com você com o dinheiro de hoje. Fique agora com o Top News para o fechamento de mercado e a participação da Débora Oliveira e do Gabriel Monteiro. Forte abraço e até amanhã.